E se você não ouvir com muita atenção a canção Lágrimas e Chuvas, do Kid Abelha, vai pensar que é mais uma daquelas canções românticas tristes. Mas, prestando bem atenção na intenção da letra, a gente vai perceber que ela fala de alguém que está com uma tristeza existencial profunda e que reflete sobre tirar a própria vida. Uma mensagem bem barra pesada. A melodia da canção distrai a gente da mensagem original que ela quer passar, mas um dos compositores, o Leone, já confirmou que a mensagem por trás da música é realmente sobre suicídio e que muitos fãs não percebem, né, a mensagem por trás dessa canção e que acham que ela é mais uma canção romântica do Kid. Fala nostálgicos, se você tá passando pela primeira vez num vídeo aqui do canal, deixa eu me apresentar, eu sou a Luana e esse é o Fundo do Baú, o nosso canal para relembrar fatos da cultura pop dos anos 90 e 2000. E se você já curte muito uma boa nostalgia, segue o canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo relembrando fatos que foram marcantes, tanto na televisão, na música, no meio dos famosos. Já deixa seu like agora também, porque se esperar pro final você esquece. E a sua interação aqui no vídeo é muito importante pro YouTube entender que esse é um vídeo bacana e recomendar para muito mais pessoas aqui. Quero a sua ajuda. Deixa aqui nos comentários uma sugestão ou mais de uma sugestão de outras músicas que você gostaria que eu analisasse aqui no canal, pra gente entender melhor qual é a mensagem que o compositor quis passar por trás daquela canção e que, na verdade, a gente entendia às vezes tudo ao contrário. Então pega a pipoca, porque essa é mais uma história do fundo do baú. E prestando bem atenção na letra, a gente percebe que o eu lírico está falando sobre uma das várias noites de insônia persistentes que ele passa. E que essa situação persistente já vai deixando ele desesperado, porque parece que nunca vai passar. O trecho inicial já confirma essa reflexão. Tempo só me choro, sei que quase desespero, mas não sei porquê. Nessas noites, né, de insônias, assim, intermináveis, ele ou ela fica pensando em várias coisas macabras, questionando, né, a demora da noite passar, que por conta desse desespero que ele sente, ele tem medo do que ele possa fazer. E essa situação a gente consegue ver bem nítida nessa estrofe que fala assim: a noite é muito longa, eu sou capaz de certas coisas que eu não quis fazer. Será que alguma coisa nisso tudo faz sentido? Ou seja, ele tá ali numa situação de desespero e questionando se faz sentido continuar, né, vivendo o que ele tá vivendo, sentindo essa dor que ele tá sentindo. E tem uma outra frase também da música que o eu lírico deixa bem claro que ele tem medo do que ele pode viver nessa vida. Que é a frase que fala assim: a vida é sempre um risco, eu tenho medo do perigo. E aí a coisa vai ficando mais pesada, né? Porque o eu lírico começa a refletir sobre ser muito sozinho, que sofre muito, tem uma intensidade de sofrimento muito grande e que ninguém liga pra ele, que ninguém vê o sofrimento dele, né? No trecho da música que fala: lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. Lágrimas e chuva molham o vidro da janela, mas ninguém me vê. Essa frase é muito impactante, porque os autores quiseram ali fazer uma mistura ali, uma metáfora comparando a intensidade de uma chuva forte caindo na janela com as lágrimas, né, do eu lírico, que demonstra que o sofrimento dele é tão intenso que as lágrimas são assim constantes e com muita força, muita intensidade, quanto num dia de chuva muito forte. E ele também reflete sobre o fato de que as lágrimas vão se misturando na janela e ninguém vê o que é lágrima e o que é chuva, né? E aí ele fica pensando que o sofrimento dele não tem tanta intensidade, não tem tanta importância, ou não é vista aos olhos das pessoas como um dia de chuva intenso, como um dia de temporal. E aí o eu lírico segue nesse questionamento se realmente a vida vale a pena. Ele questiona se tem alguém, né, se teria alguém nesse mundo que valeria a pena ele desistir de fazer uma besteira, né, contra a própria vida. Ele começa a também ficar cada vez mais nervoso e mais desesperado por conta dessa insônia, desse sofrimento que não terminam nunca. E ele compara inclusive a um plantão. Tem inclusive um trecho que fica bem claro essa reflexão do eu lírico, que é esse trecho aqui: o mundo é muito injusto, eu dou plantão nos meus problemas que eu quero esquecer.
Será que existe alguém ou algum motivo importante que justifique a vida, ou pelo menos esse instante? E no refrão, o eu lírico já parece delirar por conta de tantas noites acordado, né, sem ter descanso e ficar ali pensando o tempo todo sobre o sofrimento que ele passa nessa vida, e ele começa a demonstrar que está delirando, né, na frase que é cantada na música. Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Também nesse mesmo refrão que tem essa frase, os autores fazem uma referência ao conto 1001 Noites, né? Quando dá sequência à frase, né? Eu vou contando as horas e fico ouvindo passos. Quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. Então eles traçam esse paralelo com o conto, né? Porque o conto de 1001 Noites conta a história do rei Pérsila, que era um rei da Pérsia, que depois de ter sido traído pela sua esposa, ele resolve, para se vingar, casar com várias mulheres e, na noite de núpcias, matar essas mulheres. Só que tem um momento em que ele conhece Sherazade. Ele se casa com a Sherazade e ela, sabendo das intenções do rei, o que ela faz? Toda noite ela resolve contar uma história pro rei, e essa história ela sempre vai trazendo mais interesse nele. Então ele sempre fica interessado em saber qual é o final dessa história, mas ela vai sempre contando aos poucos essa história para evitar que ela seja degolada por ele, né? Por isso o conto chama 1001 Noites, porque ela vai ali empurrando com a barriga essa história até arrumar um jeito de se safar daquela situação e não ser morta pelo próprio marido. E aí a música, eles traçam esse paralelo, né? Porque como esse conto é como se fosse assim, ele não acabasse nunca, e o eu lírico fala exatamente sobre isso, sobre as noites intermináveis que ele passa tendo insônia e pensando em coisas horríveis, né? Eles fazem exatamente esse paralelo com a história, né? Tanto que falam, quem sabe o fim da história de 1001 noites de suspense no meu quarto. O eu lírico também não sabe qual vai ser o final da história dele, que toda noite ele vai ali remoendo aquele sofrimento. Então, qual será o fim da história dele? Tal qual 1001 Noites, qual é o fim da história? Essa música é muito pesada, né? É muito densa, e ela reflete, de fato, a dor existencial que muitas pessoas passam, de fato, no seu dia a dia, né? Cada um com a sua realidade. E é por isso que é muito importante a gente dar atenção à saúde mental, não negligenciar isso, e pedir ajuda, né? Não ficar ali sofrendo sozinho com aquilo, porque às vezes a gente pensa que ninguém tá vendo nosso sofrimento, mas às vezes tem algumas pessoas que estão vendo, só não sabem como acessar a gente, como pedir e como ajudar, como estender a mão. Na época que essa música foi lançada, né, no ano de 1985, no disco Educação Sentimental, que foi o segundo disco do Kid de Abelha, nem se falava nesse assunto de cuidar da saúde mental, né, que era muito negligenciada nessa época e era vista como coisa de doido. Mas hoje a gente sabe o quanto é importante cuidar, né, ter uma mente sã para ter um corpo são e uma vida muito mais longa e com menos problemas de saúde, não só físico como mental também, né? Bom, nostálgico, agora eu quero saber se você já tinha parado para prestar atenção no real sentido dessa música, ou se passava batido, se para você era só uma música romântica triste. Me conta aqui nos comentários pra gente trocar aqui as nossas impressões sobre essa música, e também não esquece de deixar outras sugestões de músicas pra gente fazer análise aqui no canal, tá bom? E também aproveita, se você puder, já compartilha esse vídeo com outros amigos que gostam muito de curtir uma nostalgia. Indica o canal pra eles, porque recordar é viver. Beijinhos!